Estando na hora marcada, presentes todos os magistrados que vão atuar nessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossos secretários, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero-a aprovada. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Iniciando pela sessão de relatoria do Dr. Jales, do PJE, no 14 da pauta, falará a doutora Roberta Parreira Santana, pela recorrente reclamada, diretamente do Foro de Uberlândia. Então, sustentação oral à distância, processo 14, no qual eu sou relator. É o processo número 10.751/83/2015, recorrente Cocal Cereais Limitada e recorrido Luiz Cláudio Pereira Silva. A minha proposta de voto é rejeitar a preliminar de inadmissibilidade, conhecer de ambos os recursos ordinários e, no mérito, negar-lhes provimento. Essa é a minha proposta de voto. Tem a palavra a ilustre procuradora. Certo. Cumprimento ao ilustre presidente desta turma, demais desembargadores, representante do Ministério Público e colegas presentes. Bom dia. Há muito esta empresa de transportes vem enfrentando reclamações trabalhistas de motoristas reivindicando horas extras. Com o advento da Lei 12.619, essa empresa implementou um controle de jornada manual por meio das papeletas. E por um longo período, teve dificuldade na comprovação dessa jornada de trabalho. E, de outro lado, por parte dos reclamantes, um exagero em suas iniciais. O fato é que esta empresa tenta ao máximo trazer a prova documental necessária a se extrair dela a jornada fixada. Nesse caso, há, além de papeletas, também tacógrafos e rastreamentos, né? De modo que a sentença reconheceu a planilha juntada pela empresa, na qual fazia o cotejo das 3 informações, tirando dali a jornada de trabalho. Se é possível daquela planilha, então, se fixar a jornada de trabalho estabelecida, tem-se também que é possível dela extrair a frequência e também as folgas usufruídas, feriados trabalhados, de modo que não entende justa a decisão que fixa aleatoriamente a quantidade de folgas a serem pagas e também em relação aos feriados. É neste ponto que a empresa insiste na reforma da decisão e agradeço a atenção. Pois não. No voto, estou transcrevendo o texto da respeitável sentença que fez o julgamento do tema das horas extras e, como a empresa apresentou uma documentação completa de papeleta, de serviço externo, de tacógrafo, relatório do autotrack, etc., então o meritíssimo juiz mandou que fosse calculadas as horas extras com base nesses documentos. Mas também deferiu algumas parcelas, como horas extras, ele deferiu uma média de 65 horas extras mensais, de acordo com os documentos anexados, não havendo razão para justificar o aumento ou redução dessa condenação. Também foi arbitrado que o obreiro fazia intervalos cuja soma atingia 2 horas por dia, com jornada máxima de 11 horas, e indeferiu as horas de intervalo interjornadas. E a conclusão também da respeitável sentença é que eram concedidas 2 folgas mensais. Por essa razão, ela deferiu as diferenças de horas extras, porque a folga mensal, a folga semanal tem que ter 36 horas consecutivas e não foi concedido. Também em relação aos domingos, deferiu
a dobra de 2 domingos por mês, de forma que, de uma maneira geral, eu entendi que a respeitável sentença fixou um tempo razoável, considerando a situação dos motoristas de caminhão, que a gente conhece bem, de diversos outros processos, de forma que eu entendi que a sentença fixou essas parcelas de forma razoável, a condenação está razoável e eu estou mantendo. Essa é a minha proposta de voto. Por voto segundo do votante, doutor Rodrigo. De acordo, excelência. Terceiro votante, doutora Olívia. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como havia sido anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, Muito doutora. obrigada. Bom dia. Próximo. Na pauta de relatoria do doutor Jales, no 17 da pauta, falará doutor Silvio de Magalhães Carvalho, pelo recorrente reclamado. 17 da pauta, o recorrente é Ismael Carlos dos Santos, Nélio Leopoldo Soares e recorridos os mesmos. 17 da pauta, processo 10.862.37/2016. A minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos, ordinário e adesivo, e no mérito, negar provimento ao apelo do reclamante e dar provimento parcial ao apelo do reclamado para 1. Reduzir o valor das indenizações por danos morais e por danos estéticos para 20.000 cada uma. 2. Autorizar a constituição de capital na forma da lei civil e processual, inclusive com lançamento de gravames sobre bens imóveis. E 3. Excluir da condenação os honorários assistenciais. Reduzido o valor da condenação para 60.000 e as custas para 1.200, podendo o reclamado requerer a devolução do excesso na forma da Instrução Normativa número 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê essa restituição a ser processada pela diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentários e Contábeis desse egrégio tribunal. Então, essa é a minha proposta de voto. Tem a palavra o ilustre procurador. Excelência, pela ordem, esse processo, número 17, é o que eu tinha pedido a Vossa Excelência de adiamento. Pois não. O adiamento? Isso. O ilustre procurador, antes do início da sessão, me avisou que ele havia sido constituído como advogado muito recentemente, parece que ontem, e não teve tempo de examinar o processo. Então, ele está pedindo o adiamento desse julgamento. Consulta o doutor Rodrigo, que é o segundo votante, se tem alguma objeção. Doutora Olívia? Então, eu também não tenho. Então, nós vamos adiar esse processo para a próxima semana. A continuação do julgamento fica para a próxima semana. Já foi anunciada a proposta de voto. O ilustre procurador poderá fazer a sustentação oral. Então, fica adiado para a próxima semana. Perfeito, excelência. Muito obrigado. Vamos em frente, então. Agora, passando para a pauta de relatoria, doutora Oliva, nós teremos sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, no 16 da pauta. 16 da pauta da eminente juíza convocada, doutora Olívia. O processo 10.603.26/2017 é recorrente Deva Veículos Limitada e recorrido André Luiz Pitol. Com a palavra, a eminente relatora para anunciar a sua proposta de voto, quando tiver condição. Pois não, presidente. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamada no mérito do parcial provimento ao apelo para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000. Esclareço que os juros deverão incidir no percentual de 1% ao mês a partir do juizamento da ação e a correção monetária a partir da data da publicação deste acordo, considerando os índices de atualização do mês subsequente ao vencido. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. A ilustre procuradora fala pelo reclamante ou pela reclamada? Pela reclamada, excelência. A senhora quer fazer a sustentação oral ou está satisfeita com o resultado? Estou satisfeita, excelência, com o resultado. A senhora aguarda o primeiro voto divergente? Se houver voto divergente, eu devolvo a palavra a Vossa Senhoria. Doutor Sebastião é o segundo votante. Também estou de acordo, achei mais razoável reduzir também. Doutor Rodrigo? De acordo. Eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada, excelência. Bom dia. Próximo.
Passando para a pauta de relatoria do doutor Sebastião, no 39 da pauta, falará doutor Geraldo Hermógenes de Faria Neto, pelo recorrente reclamante. 39 da pauta do eminente desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. É o processo 11.539, né? 11.524/73/2016, recorrente Sindicatos Professores do Estado de Minas Gerais e recorrido Fundação Comunitária Tricordiana de Educação. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto quando tiver condição. Presidente, a matéria comporta mais de uma opção, porque tem um ponto meio controvertido, mas a que eu estou adotando é a seguinte. Estou propondo conhecer do recurso do autor e, no mérito, rejeitar a preliminar e dar-lhe provimento parcial para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios que lhe foi imposta na sentença, mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. Esta é a minha proposta de voto. Essa é a proposta do voto do eminente relator. O ilustre procurador fala pelo sindicato? Sim, excelência. Tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento toda a igreja turma, a ação foi proposta pelo Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, uma vez que a instituição de ensino recorrida, como afirmado em petição inicial, exigiu dos professores que estes assinassem um pedido de redução de carga horária por iniciativa própria, mas que, na verdade, a iniciativa desta redução de carga horária partiu da instituição de ensino recorrida. Por que dizemos isso? Vários professores, quando de suas homologações das reduções de carga horária junto ao sindicato na cidade de Varginha, repassaram essa informação, o sindicato recebeu várias denúncias e, nesse sentido, ajuizou a ação visando a nulidade desses pedidos, desses atos de vontade, no nosso entendimento, ceivados de vício, e, para isso, procurou os professores e, até com uma certa dificuldade, diga-se de passagem, porque em nível de ações coletivas, como sabemos, principalmente nos casos em que os trabalhadores permanecem com um vínculo de emprego, a possibilidade de dilação probatória muitas vezes se restringe. Pois bem, mesmo nessa situação, houve sim o comparecimento de uma professora em audiência de instrução, aonde a mesma confirmou os fatos, inclusive na própria sentença, esse depoimento da professora Gislaine foi relatado, em que ela foi procurada pela escola, que a escola exigiu que ela assinasse esse documento de redução de carga horária e confirmou todos os fatos narrados na peça de ingresso. Douto juízo sentenciante, em verdade, eu coloquei a condição de testemunha, mas faço a correção, que não aceitou o depoimento da professora por entender que a mesma tinha interesse na causa na condição de substituída. E na condição de depoente é que ela foi ouvida. Data máxima vênia, até fazemos a introdução de nosso recurso ordinário, fazendo uma alusão a um julgado de relatoria do desembargador Eduardo Ferri, que trata exatamente hoje da amplitude, da necessidade de prestígio às lides coletivas e a não limitação no sentido amplo da atuação das entidades sindicais nessas atuações, inclusive, principalmente naquelas em que os professores, no caso, os trabalhadores, e aqui os professores, ainda têm seu vínculo de emprego em vigência, porque se, de fato, entendermos que os substituídos não têm a possibilidade de esclarecer os fatos, de comparecer em juízo, de atuarem como testemunha, está-se desprestigiando a própria
legitimação extraordinária e as próprias lides coletivas para esclarecimentos de fatos onde os trabalhadores, sob o temor reverencial, de fato têm essa dificuldade. E até por isso é que nós conseguimos apenas uma testemunha que, repito, confirmou todos os fatos narrados na peça de ingresso de que foi, sim, coagida pela instituição para que assinasse o termo de redução de carga horária. Então, meritíssimos julgadores, o que se pede é a reforma do julgado, com todas as vênias ao todo do desembargador relator, a consideração do depoimento da testemunha, da informante na condição de testemunha, a confirmação por ela trazida em juízo de que, de fato, sim, os professores foram compelidos a assinar esses documentos e o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade dessas reduções de carga horária. Pede justiça. Bueno, o eminente relator. Senhor presidente, o voto é longo, mas a matéria debatida tem o foco principal no se houve ou não coação para os professores aderir a essa rescisão parcial, a redução de número de horas de aula, que é prevista em convenção coletiva naturalmente. Foi ouvida uma testemunha, Gislaine de Silva Andrade. O juiz que colheu o depoimento não vislumbrou que tivesse prova desta coação, e um ponto que ele chamou atenção e a mim também, que quando perguntado quais foram os professores que foram coagidos, ela não se lembra agora o nome de nenhum. Então foi informação muito abstrata, genérica, portanto, na mesma linha do juiz coletor da prova, que não ficou convencido desta coação, também eu não fiquei, e, portanto, eu mantenho a minha proposta de voto de confirmar a sentença no tópico. Eu sou o segundo votante, estou de acordo com Vossa Excelência, exatamente por isso. Foi colhido um depoimento, mas o que houve foi uma negociação, uma conversa, isso é uma pressão normal, uma tentativa de acordo, sempre há uma discussão. Então, aqui também não vi, como Vossa Excelência e o meritíssimo juiz, também não vi nenhuma ilicitude no fato da empresa estando em dificuldades, tentar resolver a situação, que no fundo também interessa aos professores, que o mais interessante é que o estabelecimento de ensino continue funcionando. Numa época de crise, essa é a principal função. Eu havia acolhido a segunda opção de Vossa Excelência relativa aos honorários periciais, mas como está prevalecendo a primeira opção, também vou aderir. Então, estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Colho o voto do terceiro votante, doutora Eulívia. Eu estou acompanhando integralmente o voto. Eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Passando para a pauta de relatoria do doutor Rodrigo, no 17 da pauta falará o doutor Edson Antônio Fiuza Gautier. Doutor Rodrigo. É aquele caso que eu gostaria de me dar por impedido por motivo superveniente. Que número que é? Ah, o doutor Edson não está presente, então vamos aguardar. Então, porque eu falei para ele que a gente ia aguardar o retorno, porque ele tinha uma sustentação oral. Então, estamos aguardando. Vai ter que adiar, né? Aquele meu impedimento é porque foi eu já tinha lançado o voto para a pauta, né? Quando veio a procuração do escritório. Mas eu prefiro, quando ele estiver presente, a gente já faz, então fica... Mas todo eu vou mundo dar tem que adiar, impedimento. porque ele é relator, né? Não, eu sei. Não, vamos, aliás, retirar de pauta, talvez, retirar de pauta. Mas é porque o doutor Edson me pediu que ia fazer uma sustentação oral com preferência, então ele vai voltar. Então, quando ele voltar, esse aí fica, então, em mesa. Próximo. Passando para a pauta, ainda na pauta de relatoria do doutor Rodrigo, 11 da pauta falará a doutora Isabel Alves da Silva pelo recorrente reclamante. 11 da pauta, doutor Rodrigo. É o 10.411.30? 10.411.30, 2017, recorrentes Banco Santander, Anderson Eustáquio e recorridos os mesmos. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, eu estou conhecendo dos recursos no mérito do provimento parcial, recurso a reclamar para excluir da condenação, se reflexo do auxílio e alimentação deferidos na sentença, restando prejudicado o apelo interposto pelo reclamante. Estou julgando a ação improcedente, invertendo uma sucumbência pelo autor, que isento, por ser beneficiário de justificatura e facultante a requerer junto à Receita Federal a devolução das custas pagas a mais custas pagas para recorrer. A ilustre procuradora fala pelo reclamante ou pela reclamante? Sim, excelência. Pelo reclamante? Então, a senhora tem a palavra, doutor.
Bom dia a todos. Excelências, nesse caso, o reclamante requer o reconhecimento da natureza salarial do auxílio alimentação percebido desde o início do contrato com a aplicação dos termos da OJ 413. Conforme reconhecido na sentença, é incontroverso que o reclamante recebeu a verba desde o início do contrato. O contrato do reclamante se iniciou em 3/8/1981. Só há prova de adesão ao PAT pelo banco em 2008. Ainda não há previsão em convenção coletiva anterior à data de contratação do reclamante. Muito pelo contrário, previsão em acordo coletivo de natureza indenizatória veio ocorrer apenas a partir de 1994. Portanto, excelências, o que se requer é que seja aplicados os termos da OJ 413. Muito obrigada. Bueno. Com a palavra, eminente relator. Presidente, não obstante a sustentação oral, vou pedir para manter meu propósito de voto. O reclamante, na inicial, ele trouxe cópias incompletas das CCTs de 93, 94, 92, 93, exatamente naquelas cláusulas que falavam do auxílio alimentação, que, segundo ele, nessa época, não tinha natureza indenizatória. Nas demais normas coletivas que eu verifiquei nos autos, tinha essa natureza indenizatória. Além disso, eu verifiquei que esse auxílio refeição era dado para os bancos. Naquela época, eles tinham refeitórios, data máxima vênia, refeitória para o consumo do alimento no local de trabalho, data máxima vênia. Segundo votante, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, eu peço vênia para divergir, porque a presunção é que o auxílio alimentação tem súmula 241, natureza salarial. Caberia ao banco comprovar, não ao reclamante, comprovar que havia cláusula estabelecer natureza indenizatória ou adesão ao PAT. A adesão ao PAT, a prova disso só ocorreu, o próprio relator menciona no voto, anos mais tarde. E que tem a cláusula natureza indenizatória não foi juntado, só juntou de 94 95. Então, eu aplico, até para evitar que o processo vá ao TST só por isso, eu aplico a OJ 133 do TST e considero a natureza salarial e peço vênia para divergir no ponto. Eu sou o terceiro votante. Peço vênia a Vossa Excelência, eu tenho muita preocupação com esse tipo de ação que vai buscar uma situação anterior. Por exemplo, a ilustre procuradora sustentou que isso aconteceu em 1994. Então, nós teríamos 23 anos. Quer dizer, buscar uma situação anterior de 23 anos atrás, depois vieram diversas convenções coletivas, ninguém falou nada. Sempre que eu me lembro, a convenção coletiva dos bancários sempre deu a natureza indenizatória, esse auxílio alimentação. Quer dizer, nós vamos criar passivos trabalhistas buscando a situação lá de 1980, 1990, sem uma prova definitiva, porque aí o meu entendimento também nesse caso é que cabia ao reclamante fazer essa prova também, e essa prova não existe. Então, peço vênia a Vossa Excelência, eu acompanho integralmente o eminente relator, e proclamo que, por maioria, prevaleceu o seu voto, vencido em parte o desembargador segundo votante. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Próximo. Ainda a doutora Isabel Alves da Silva falará no 18 da pauta de relatoria da doutora Olívia. Então, na pauta, doutora Olívia, o número 18. É o processo 10.622.75/2017, Banco do Brasil S.A., são recorrentes Banco Brasil S.A. e Sônia Bete do Nascimento Godinho, Bahia, recorridos os mesmos. Com a palavra, a eminente relatora para anunciar sua proposta de voto. Eu verifiquei aqui, realmente isso me passou. Nota 394. Vamos ter que... Eu, por mim, acho que só a OJ 394, acho que não seria caso. Doutor Sebastião, vota nesse processo? Voto, eu estou acompanhando o relator. Está acompanhando. Não, eu digo, quanto ao sobrestamento, Vossa Excelência vota também, né? Porque se a gente for sobrestar em todos isso aqui, nós vamos ficar com um monte de processo. A 394 que trata de quê? É aquela reflexo das horas extras nos repousos. É matéria. Ele foi contestado? Parcela muito acessória, eu, por mim, jogo. Doutor Rodrigo também prossegue no julgamento? Prossegue? Pois não, doutor. É para prosseguir o julgamento? Vamos em frente. Sabia que tinha alguma.
Se for o caso também, a vice-presidência suspende a tramitação daqui para frente. Se houver alguma divergência, a matéria é consolidada, não acredito que vai dar. Pois não. Com a palavra, a eminente relatora. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado e pela reclamante, no mérito do provimento parcial ao apelo do reclamado, para determinar a aplicação do divisor 180, a aplicação da OJ 300 da SDI do TST na atualização dos créditos trabalhistas devidos com a adoção da TR, a dedução da cota-parte da reclamante das contribuições previdenciárias serem recolhidas à entidade de previdência privada na forma do regulamento, do provimento parcial ao apelo da autora para reconhecer a interrupção da prescrição quinquenal pelo protesto judicial, declarando-se prescritas apenas as horas extras a partir das 7ª e 8ª horas em razão da inexistência de cargo ou função de confiança, e pela inobservância do intervalo do artigo 384 da CLT. Defiro o pagamento das 7ª e 8ª horas trabalhadas como extras no período de 4/7/2008 a 9/2/2012, com os reflexos deferidos na sentença, observados os mesmos parâmetros e as alterações dessa decisão. Determino que a gratificação semestral integre a base de cálculo das horas extras deferidas. Majora os honorários assistenciais de 15% para 17% do valor bruto da condenação. Acresce a condenação o valor de R$50 mil e as custas R$1.000. Essa é a proposta de voto da eminente relatora. Com a palavra, a ilustre procuradora. Excelência, gostaria de aguardar eventual voto divergente. Pois não. O segundo votante, no caso, doutor Sebastião. Acho que eu sou o terceiro. Doutor Rodrigo? Segundo votante, doutor Rodrigo, né? Doutor Rodrigo, no 18 da pauta, doutor Olívia. De acordo. De acordo? Eu também Terceiro estou de votante, acordo. doutor Sebastião. Também estou de acordo. Então, proclamo que, por unanimidade, prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. Muito obrigada, bom dia, bom trabalho. Bom dia, doutora. Próximo. Tornando a pauta de relatoria do doutor Rodrigo, no 32 da pauta, falará doutor Daniel Ibarra de Oliveira Ribeiro, pelo recorrente reclamado. 32 da pauta, doutor Rodrigo. É o processo 11090-98-2015, recorrente Kéfer, Isobrasil, Tecnologia de Isolamentos Limitada, ThyssenKrupp Materiais Internacional e RIP Serviços Industriais, recorrente Carlos Clay Marciano Freitas. Com a palavra, eminente relator, para anunciar sua proposta de voto. Licença para ir diretamente à conclusão. Estou conhecendo os recursos no mérito do provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar a retificação da sua CTPS, constando o cargo de gerente geral a partir de 1 de março de 2015, para deferir-lhe a diferença salarial correspondente, considerando novo salário de R$35 mil e seus reflexos nas parcelas rescisórias. Também para determinar que, a partir de 1º de março de 2015, a base de cálculo da PLR proporcional deferida deve observar o salário de R$35 mil correspondente ao cargo de gerente geral. Para acrescer a condenação ao pagamento simples de 3 dias de férias acrescido do texto constitucional para cada período de férias gozado no período não prescrito. Nego provimento ao recurso das reclamadas. Para os fins do artigo 832, parágrafo 2º, declaro que a diferença salarial deferida possui natureza salarial. Estou elevando o valor da condenação para R$160 mil e das custas processuais para R$3.200. É a minha proposta de voto, senhor. O ilustre procurador fala pelo reclamante? Não, pela ThyssenKrupp, excelência. Pela reclamada? Então, o senhor tem a palavra, doutor. Quanto à responsabilidade da ThyssenKrupp, excelência, a nossa posição é que o artigo 1003 do Código Civil ele é aplicável ao caso. Em primeiro ponto, porque esse artigo se refere a sociedades simples e não a sociedades empresárias, inclusive pela sua colocação no Código Civil. E em seguida, porque as obrigações esse artigo 1003 do Código Civil, ele estende a responsabilidade do sócio retirante no que se refere às obrigações que ele tinha como sócio. Isso é diferente das obrigações que a sociedade tinha. O que acontece, na verdade, quando a gente aplica esse código para determinar a responsabilidade do sócio retirante, é uma automática desconsideração da personalidade jurídica. Então, pela inaplicabilidade desse artigo 1003 do Código Civil para responsabilização do sócio retirante, a ThyssenKrupp pugna pela procedência do seu recurso no particular.
E no que tange à participação nos lucros, o fundamento do recurso, a pauta se divide em duas questões. A primeira delas é a ausência do requisito legal para estabelecimento de uma PLR, que é uma norma coletiva. Não houve qualquer participação de entidade sindical, de comissão paritária, de qualquer outra forma de representação dos empregadores, dos empregados. Então, pela falta desse elemento formal e legal de validade da PLR, não seria possível essa condenação. Em seguida, ainda que houvesse uma pactuação válida da PLR, é um caso atípico, Excelências, é um caso em que envolve um alto executivo que se declarou subordinado ao presidente da companhia, que teve mais de 1.300 subordinados, e é evidente que o tratamento tem que ser diferenciado. Essa pactuação não há qualquer prova de que houvesse uma pactuação de PLR proporcional. Então, se o regramento legal da PLR, que é a obrigatória participação da entidade sindical, pode ser relativizado no processo, há que ser relativizada também o posicionamento do TST no que se refere ao PLR proporcional. E, por fim, me atendo ao que foi deferido do recurso ordinário do reclamante, eu ressalto unicamente que não houve prova da efetiva promoção, do efetivo desempenho das atividades que seriam inerentes à promoção pretendida pelo reclamante. A única prova que foi colhida foi a prova de um boato, de um suposto interesse da primeira reclamada em promovê-lo, mas isso nunca aconteceu e ele nunca exerceu qualquer atividade diferente depois dessa suposta promoção. Em virtude disso, a condenação não se justifica porque ela não é baseada em provas do efetivo exercício das funções. E, por fim, quanto às férias, ônus que competia ao reclamante comprovar a ausência do gozo das férias. Novamente, não há provas que sustentam a tese do reclamante, principalmente porque ele, sendo a autoridade máxima local e, como ele mesmo disse, auto-executivo, subordinado apenas ao presidente, ele deveria provar que a primeira reclamada o compeliu a trabalhar durante as férias e que ele teria trabalhado. Nenhuma dessas provas foi feita, nem da imposição de trabalho, nem do trabalho efetivo. É por esses motivos, Excelência, que a ThyssenKrupp pugna pela absolvição completa da demanda. Pois não. Com a palavra, eminente relator. Presidente, não obstante a brilhante sustentação oral, peço vênia para manter minha proposta de voto. Com relação à responsabilidade solidária da Thyssen, eu estou verificando aqui que a empresa Thyssen foi sócia da RIP, empregadora do reclamante, até 2014. Depois ela cedeu as suas cotas nessa sociedade e só que, em razão da lei civil, ela fica ainda responsável perante terceiros, enquanto até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato social, data máxima vênia. Então, nesse caso, eu mantenho a responsabilidade solidária dada pelo juiz de primeiro grau. Quanto à PLR proporcional, acho que a matéria já é até sumulada, a súmula 450 da ST, de que seria devida a PLR proporcional ao empregado que trabalhou em parte do ano. E aqui, no caso, ela ainda tem que ser, no caso aqui eu estou dando um provimento para que ela seja calculada com base no salário que foi retificado do reclamante para gerente geral. Quanto à prova dos autos, data máxima vênia, eu entendo que sim, ficou provado através de testemunhas que o reclamante foi promovido ao cargo de gerente geral a partir de março, essa data aqui, a partir de março de 2015, data máxima vênia. Verifico aqui a testemunha Leandro Fonseca nesse sentido. Quanto às férias, também verifico também, quanto à prova dos autos, que houve dias de férias que o reclamante, evidentemente, não gozou também com base na prova dessa testemunha, senhor Leandro Fonseca. Segundo votante, doutor Sebastião. Presidente, o voto é minucioso, eu estou acompanhando. Cheguei a hesitar se caberia deferir as férias inteiras só aos 3 dias, mas, em termos de equidade, os 3 dias comprovadamente não gozados, achei mais razoável, estou acompanhando também. Então, acompanho integralmente o voto. Eu sou o terceiro votante, por essas mesmas razões também estou de acordo e proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, Excelências. Bom dia e bom trabalho. Bom dia. Próximo. Tornando a pauta de relatoria do doutor Jales, no 27 da pauta falará doutor Eduardo Augusto Gonçalves Darras, pela recorrente primeira reclamada LDM Logística. 27 da pauta, o processo 11.926.54/2016, recorrente Sebastião Leandro Pereira Martins
e LDM Logística e recorridos os mesmos. O voto é longo e a minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e no mérito, dar provimento parcial ao apelo da reclamada para 1. Excluir os juros de mora da base de cálculo do imposto de renda, orientação jurisprudencial número 400, da SDI 1 do Coleno TST. 2. Determinar a apuração do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente, como previsto no artigo 12A da Lei número 7.713/88, bem como as instruções normativas da Receita Federal pertinentes em vigor na época da liquidação de sentença. Dou provimento parcial ao apelo do reclamante para acrescentar à condenação a indenização de R$ 250 por mês pelo desgaste e manutenção do seu veículo em todo o período contratual. Para efeito de recolhimento da contribuição previdenciária, fica declarada a natureza jurídica indenizatória da parcela acrescentada à condenação. Aumentado o valor reputado da condenação para R$ 8.000 e das custas processuais para R$ 160 pela primeira reclamada. Essa é a minha proposta de voto. Tem a palavra o ilustre procurador. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa com cumprimento dos demais membros dessa colenda turma, data máxima vênia, proposta de voto, ilustre relator, chamamos a atenção de Vossa Excelência com relação a 2 pontos específicos do acórdão hora da proposta de voto. Primeiro, com relação ao deferimento em primeira instância do adicional de fiscalização. Ficou demonstrado de maneira inequívoca na instrução probatória que o autor, no momento da sua contratação, sabia e tinha conhecimento inequívoco de que, dentre as funções inerentes às atribuições para a qual foi contratado, incluía a de substituir os produtos nas gôndolas nos estabelecimentos em que ele efetivamente realizava sua venda. Até mesmo porque é interesse do próprio vendedor fazer essa troca dos produtos de forma a tornar mais atrativo ao próprio consumidor a aquisição e automaticamente aumentar a sua comissão nas vendas. Segundo ponto, com relação ao provimento dado por Vossa Excelência, com relação ao desgaste do veículo, é importante ressaltar, Excelência, que na contratação, da mesma forma, foi concedida a opção ao reclamante de utilizar transporte público, onde seria fornecido o vale transporte, ou utilização do próprio veículo, onde seria concedido a ele uma ajuda combustível, do qual restou comprovado também a sua concessão e pagamento nos autos. Razão pela qual requer seja dado provimento ao recurso da ré para a exclusão da parcela denominada adicional de fiscalização e inspeção, bem como seja negado provimento ao recurso obreiro com relação à questão inerente à ajuda de custo para a utilização do veículo, razão pela qual pede seja feita a costumeira justiça. Pois não. O meu entendimento até no sentido de exigir uma prova segura que o reclamante faça a reposição de mercadorias, fiscalização, etc., para conceder esse adicional. No caso aqui, nós temos depoimento aqui da testemunha José João Martins Neto. Como vendedor, além das vendas, o depoente fazia conferência das datas de validade, montava exposições, fazia reposição de produtos e que todos os vendedores faziam todas essas atividades. Isso aqui me deu um pouco de dúvida, porque, na verdade, ele fala que todos faziam a mesma coisa. Tem também o depoimento da testemunha Glaucio Vilela, inquirida por carta precatória, e que confirma também essa situação de fato. Esse montar exposições e conferência de data de validade, se for apenas uma olhada, eu acredito que é assim, normalmente nós não damos, mas nesse caso eu fiquei em dúvida aqui em relação a isso. E, por essa razão, eu estou mantendo minha proposta de voto. Em relação à utilização do veículo particular do empregado, o depoimento das testemunhas foi nesse sentido. José João Martins diz que na admissão era condição para ser admitido possuir carro. E Glaucio Vilela de Oliveira, testemunha do reclamante, por carta precatória, que era exigido do vendedor o uso do veículo próprio, que essa exigência foi apresentada no momento da contratação. Então, por essas razões, mesmo com dúvida aqui em relação ao adicional, eu estou propondo manter o meu voto como foi proferido. Segundo o votante, doutor Olívia. Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, porque o voto ele foi elaborado com base na prova mesmo dos autos, com base na prova testemunhal. Então, eu estou acompanhando integralmente.
Vossa Excelência até tinha marcado aqui também essa dúvida em relação ao adicional de inspeção e fiscalização. Exatamente. O terceiro votante, doutor Rodrigo. Pela ordem, Excelência, só uma questão de fato para esclarecer essa questão. A realidade fática desses empregados é que eles atendem apenas pequenos estabelecimentos, não são supermercados. Porque supermercados, inclusive, às vezes são feitas diretas pela Nestlé. Então, são pequenas vendas em que não existe repositor e que ele chega, normalmente, e simplesmente coloca o produto na gôndola. É só isso. Simplesmente, a atribuição é essa. Só para deixar claro para Vossa Excelência. Foi, não. Doutor Rodrigo, terceiro votante. De acordo com Vossa Excelência. Eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Muito obrigado, Excelência. Um bom dia, bom trabalho. Bom dia, doutor. Próximo. Passando para a pauta de relatoria do doutor Olívia, no 17 da pauta, falará a doutora Elis Nege Neto pela segunda recorrida segunda reclamada, RN Comércio Varejista S.A. Da pauta, o processo 10.607/39/2017, recorrente Mohamed Mortada, recorrido RN Comércio Varejista S.A. Com a palavra, a eminente relatora, para anunciar sua proposta de voto. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, nego-lhe provimento. O ilustre procurador aguardaria o primeiro voto divergente? Perfeitamente, Excelência. Doutor Rodrigo é o segundo votante? De acordo. Terceiro votante, doutor Sebastião? Também de acordo. Então, a unanimidade, prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. Bom trabalho. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a pauta de relatoria, doutor Sebastião, no 22 da pauta, falará doutor Davis Azalim pela recorrida. 22 da pauta, doutor Sebastião, o processo 10.744/97/2016, é isso mesmo? Recorrente José Márcio Nogueira e recorrido Magnete Marelli. Com a palavra, eminente relator. Foi feita hoje, né? Houve uma inscrição, doutor Sebastião, posterior. O advogado fala por qual parte? Corrida. Bem, José Márcio Nogueira, eu já localizei aqui. Minha proposta de voto, senhor presidente, é a seguinte. Tá? Custa abrir. Quando abre os dois de uma vez. Reconhecer e negar provimento. Conhecer e negar provimento. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, excelentíssimo senhor desembargadores que acompanham essa turma, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público, servidores, colegas, excelência. No caso, negando provimento ao recurso do reclamante, a empresa gostaria de aguardar se tivesse algum voto de divergência. Perfeitamente. Eu sou o segundo votante, estou de acordo. Terceiro votante, doutor Rodrigo. Doutora... Eu estou de acordo, estou de acordo. Então, proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. Obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Próximo. Agora, passando para a pauta física. No 24 da pauta, o terceiro da lista de sustentação oral, falará doutor Leonardo de Queiroz Melhorato pelo agravante. Relator, doutor Rodrigo. Então, 24 da pauta. Doutor Rodrigo é o relator e vai anunciar sua proposta de voto. Conclusão, eu não estou conhecendo os embargos de execução e, consequentemente, do agravo de petição do executado, por quanto não preenchido o pressuposto de admissibilidade da garantia integral da execução. Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente, no mérito, nego provimento ao apelo. Custas processuais no importe de R$ 44,26 pelo executado. Com a palavra, o ilustre procurador. Bom dia, ilustres desembargadores, desembargadoras, representantes do MP, caros colegas. Eu entendi bem o doutor Rodrigo Bueno, ele deu provimento ao agravo? Não está conhecendo os embargos de execução e, consequentemente, do agravo de petição do executado. E
conhece do agravo de petição do reclamante e, no mérito, nega provimento. Ok. Com a devida vênia, discordo da respeitável decisão do desembargador relator, pelo que passo a sustentar. Esse agravo de petição envolve 3 tópicos. O primeiro dele é a questão da preclusão. Só recapitulando os fatos, tendo em vista que o processo é longo, a juíza de primeiro grau ela determinou o início da execução e, nas folhas 1708, a executada pede dilação de prazo para apresentar cálculos, o que foi deferido, conforme as folhas 1712. Veja bem, excelência, que essa dilação de prazo ocorreu por 2 vezes, ou seja, a executada teve 20 dias para apresentar os cálculos. Já nas folhas 1713 a 1721, a executada apresenta os cálculos, no valor de R$ 1.329.080.000. Valor esse sendo praticamente o mesmo cálculo do reclamante, do exequente, dando uma diferença apenas de R$ 30.000. Já nas folhas 1723, a juíza dá um despacho, intimando o reclamante a se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela executada. Nas folhas 1725, o exequente concorda com os cálculos da executada e pede a homologação do pagamento. Na sequência, pede-se uma audiência, que o juiz acuó defere, já tendo apresentado o cálculo à reclamada, já tendo o reclamante concordado com os cálculos da reclamada, pede-se uma audiência na tentativa de uma composição. Já nas folhas 1729, a reclamada, na sequência, um dia após, salvo engano, no mesmo dia, apresenta novos cálculos, agora no valor de 427 mil, ou seja, uma discrepância enorme entre o primeiro cálculo da reclamada e o segundo cálculo apresentado pela mesma, alegando equívoco, simplesmente que os referidos cálculos não se referem àquele processo. Ora, um cálculo de mais de 20 páginas, com o número do processo correto, sem nenhum número errado, com o nome do reclamante correto, simplesmente alega que foram juntados de forma equivocada. Já as folhas 1749, ocorre a audiência para o pagamento do débito, onde o exequente não concorda com os novos cálculos apresentados pela executada e requer sejam homologados os primeiros cálculos da reclamada, inclusive constando o inconformismo do exequente na ata de audiência. Em ato contínuo, as folhas 1756 a 1759, o exequente apresenta seus cálculos de R$ 1.385.762 e manifesta sobre a preclusão consumativa, devendo ser homologados os primeiros cálculos apresentados pela executada. Dessa forma, ilustres desembargadores, resta claro que, no caso em voga, opera-se o instituto da preclusão, lógica que consiste na perda da faculdade de realizar um ato processual pela prática anterior de um ato incompatível com o segundo. E digo mais, a não aplicação do instituto da preclusão, no caso em tela, fere de plano o devido processo legal, o respeito à marcha processual, o respeito aos prazos processuais praticados, pois não se pode admitir que a parte pratique um ato processual hoje e outro ato processual amanhã. Ou seja, apresente um recurso hoje e amanhã outro recurso, simplesmente porque esqueceu de combater um determinado tópico. Peço vênia para citar aqui o professor Humberto Teodoro Júnior, aplicando aqui subsidiariamente ao processo trabalho, decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com a precisão e rapidez, sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável. Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta. Professor Humberto Teodoro, curso Processo Civil, volume 22º. Com relação ao tópico do seguro-garantia versus a carta de fiança,
o ilustre desembargador, doutor Rodrigo já deu provimento, com relação aos cálculos periciais. Entendo, com a devida vênia, Excelência, que o perito equivocou-se. Com relação aos cálculos periciais, houve um equívoco por parte do perito, pois o mesmo deixou de aplicar o comando sentencial, que eu cito nesse tópico no agravo de petição, em relação à aplicação de 10 horas extras semanais. Dessa forma, os desembargadores, o laudo pericial de folhas 1827 e 1829, anexo 7, não inclui nos seus cálculos as 10 horas semanais, a título de participação do colegiado, calculando somente 5 horas de participação no NDE, no Núcleo de Desenvolvimento Estruturante. Por fim, esclarece que as 10 horas semanais por participação no colegiado referem-se a 10 horas semanais e não semestrais, como apurou equivocadamente o perito. Muito obrigado pela atenção. Bueno, com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, na questão do não conhecimento dos embargos de execução apresentados pelo executado e, por consequência, também não conhecer do agravo de petição da reclamada, eu estou entendendo que a empresa apresentou como garantia da execução uma apólice de fiança bancária, apólice de seguro-garantia, data máxima de um seguro-garantia com limitação no tempo. E como não é possível se prever quando a execução vai terminar, eu estou entendendo que, nesse caso, os embargos da execução não deveriam ter sido conhecidos por falta de garantia do juiz. Com relação a agravo... Eu estou achando o seguinte, que é bom a gente julgar essa preliminar de admissibilidade, porque tem uma divergência, aí a gente julga a preliminar de inadmissibilidade, depois continuamos o julgamento. Teve voto divergente, Excelência, pela ordem? Pois não, doutor. Teve voto divergente? Não, nós estamos fazendo o julgamento agora, doutor. Okay. O senhor já fez a sustentação oral, tá certo? Então, doutor Sebastião, em relação à admissibilidade do recurso da reclamada... Senhor presidente, eu, data vênia, tenho uma divergência quanto ao conhecimento do agravo da reclamada, e o eminente relator está deixando de conhecer dos embargos. Olha, se não conhece dos embargos, então eu estou anulando o julgamento. Não poderia nem julgar o agravo do exequente, porque eu estou anulando a decisão. E não poderia conhecer a decisão da qual houve recurso, não poderia nem mesmo apreciar o recurso do agravo do exequente. Então, eu entendo que é possível a execução até parcial e acho, portanto, que caberia conhecer e depois, se for o caso, até dar provimento para anular ou não, mas deixar de conhecer dos embargos aqui, entendo que isso não é pressuposto de conhecimento do agravo de petição. Então, eu peço, vênia, que eu conheceria do agravo da executada e passaria a apreciar o mérito, que aí teria, não sei o desfecho do mérito, qual poderia ser. Mas, da forma que está, eu entendo que a gente levaria um equívoco, porque não conhece do agravo e nem conhece dos embargos, e depois eu estou julgando o agravo do exequente. Esse é o voto do eminente segundo votante. Eu vou pedir vênia ao doutor Rodrigo, eu também estou acompanhando a divergência nesse ponto, porque eu acho que aqui essa garantia é tema de mérito. Se é caso de complementar a garantia com nova apólice, é outra razão, mas é tema de mérito. Eu também estou conhecendo do agravo de petição da reclamada. Por essa razão que eu preferi suspender o julgamento aqui, já que, para conhecer do agravo de petição da reclamada, nós vamos ter que adiar, vamos retirar de pauta, não é isso? Vamos retirar de pauta. Vossa Excelência faz o exame, né? E nós vamos reincluir o processo em pauta. Então, doutor, o que aconteceu é o seguinte, o doutor Sebastião apresentou uma divergência quanto ao conhecimento do agravo de petição da reclamada, eu estou acompanhando, o doutor Rodrigo ficou vencido, e nós vamos suspender o julgamento, porque ele vai analisar agora o agravo de petição da reclamada. Então, o processo vai ser retirado de pauta e, quando for reincluído, Vossa Senhoria será devidamente intimado. Então, por enquanto, fica retirado de pauta o processo. Muito obrigado. O resultado fica programado. Retirado de pauta. Próximo. 2 da pauta, o 4º da lista de sustentação oral, falará doutor Igor Rezende Machado, pelo recorrente, relator doutor Sebastião. Então, vamos para a pauta, doutor Sebastião. Na pauta física. Processo da pauta física ou impressa. 2 da pauta, doutor Sebastião, relator.
Então, com a palavra, o eminente relator. O presidente acusa aqui o recebimento de um longo e detalhado memorial, e vou aqui minha questão de proposta de voto. O processo já tinha passado por aqui, foi declarado nulidade, determinado retorno para apreciar a origem novamente os embargos, e a minha proposta de voto é a seguinte: estou propondo conhecer de todos os apelos interpostos, peço recursos. No mérito, estou propondo negar provimento aos recursos das reclamadas Central TVA Televisão por assinatura e Radiodifusão Limitada e Del Rey Radiodifusão Limitada. Estou propondo dar parcial provimento ao recurso das reclamadas Rádio Bel Limitada e Scala Sonorização e Produção para excluir da condenação a obrigação de pagar as horas extras e parcial provimento ao apelo do reclamante para acrescentar à condenação obrigação de reclamado pagar uma multa normativa referente a cada uma das seguintes normas, que estou citando aqui: cláusula 12ª da Convenção 2009-2011, cláusula 38ª da Convenção 2011-2013, cláusula 10ª do termo aditivo da Convenção 2012-2013 e cláusula 42ª da Convenção 2013-2015. Conforme se porá em liquidação, estou mantendo o valor arbitrado, porque entendo que ele ainda é compatível. Esta é a minha proposta de voto. Com a palavra, o ilustre procurador. Bom dia, excelências. Queria verificar se existe divergência em relação ao deferimento, do indeferimento das horas extras. Essa sustentação oral, doutor? Não, excelência. Na verdade, bom dia a todos. Verifiquei que o ilustre desembargador relator proveu o recurso das reclamadas para excluir as horas extras. Provavelmente, o que deve ter ocorrido é que entendeu que é exceção do artigo 62 da CLT. Ocorre que o reclamante, conforme farta prova produzida nos autos, comprovou que trabalhava internamente e externamente. Então, este fato é incontroverso. Havia uma testemunha que relatou que via o reclamante lá praticamente todos os dias. E, além do que, deve-se observar que o artigo 62, ele trata-se de uma exceção. E a reclamada, ela não se desincumbiu do ônus de comprovar cabalmente que o reclamante trabalhava externamente. Outro sim, é importante observar o seguinte: existia ou não a possibilidade de fiscalização da jornada? Ora, excelências, nos autos constam a agenda do reclamante, que era controlada pela reclamada. Existem nos autos a comprovação de que a reclamada forneceu telefone corporativo reclamante e ficava o tempo todo cobrando e conversando com ele para saber onde estava e como estava ocorrendo as tratativas da negociação. Outro sim, com relação ao recurso do reclamante, tem-se que devem ser deferidas as horas extras referentes ao não gozo do intervalo entre a jornada. Porque, se a gente for analisar as mesmas agendas contidas nos autos, verificar-se-á que o reclamante, por diversas vezes, trabalhava almoçando. Tinha reuniões e reuniões no intuito de captar clientes. Outro sim, o recurso do reclamante versa ainda sobre o dano moral em razão da não assinatura da carteira. Olha, excelências, nesse caso, a gente teve o cuidado de transcrever os autos anexados aos autos. E a transcrição, ela é chocante. Comprova-se que, por diversas vezes, a reclamada prometeu assinar a carteira do reclamante e nunca o fez. Ficava enrolando, até que, ao fim, determinou que ia acontecer, de fato, uma pejotização, como de fato aconteceu. Dessa forma, requer o provimento do recurso. Bueno. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, a matéria de maior indagação aqui refere-se à existência ou não do vínculo de emprego. Esta eu estou entendendo que ocorreu, mas era uma relação de emprego que o reclamante não tinha os controles diretos, como acontece em outras situações parecidas. Ele era agenciador de propaganda, e em razão disso, a sua atividade
gozava de liberdade nesse sentido. Analisei o depoimento do preposto, ele forneceu um telefone corporativo, contato com ele, sim, mas ele fazia prospecção de empresas interessadas em realizar propaganda. Eu não vislumbrei o controle, até porque, pelo que ordinariamente acontece, nesse tipo de situação e demanda, não é usual. Portanto, eu entendi mais razoável excluir horas extras. Não vislumbrei, por outro lado, o tema do dano moral, até porque a relação de emprego é controvertida. Não é daquela situação de um ilícito visível, de uma ilicitude palmar que caracteriza situações que podem ensejar o deferimento de dano moral. Houve uma discussão, eu analisei, apreciei, entendi que havia o vínculo, mas a matéria poderia ter outros contornos também, porque houve uma controvérsia real. Entendo, portanto, que agiu com acerto o juiz e não deferiu o dano moral. Em síntese, eu proponho manter a proposta de voto. Eu sou o segundo votante, também acuso o recebimento de memorial longo, inclusive com transcrição de conversas, etc. Eu analisei com calma, mas eu aqui, meu entendimento é conhecido. Eu entendo que com esse nível de salário, aqui, eu entendo que aqui não havia relação de emprego. Entendi que ele era um agenciador autônomo de propaganda. O fato de comparecer à empresa, tratar de assuntos de interesse dele, da empresa, eu não vejo aqui uma prova de subordinação jurídica. Por isso eu peço vênia a Vossa Excelência, e eu considerei também a prova testemunhal contraditória, e o ônus era do reclamante. Por essa razão, eu não reconheceria aqui a relação de emprego em razão dessas condições e do valor dos ganhos do reclamante, que normalmente superam aquela pessoa que é empregada. Com essa divergência, colho o voto, terceiro votante, doutor Rodrigo. Não, doutora... Presidente, eu vou acompanhar o relator, inclusive quanto ao reconhecimento do vínculo. Eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido, em parte, o segundo votante quanto à relação de emprego. Esse é o resultado, fica proclamado. Obrigado, excelências. Bom dia, bom trabalho. Próximo. Ainda na pauta física, o 15 da pauta é o 5º da lista de sustentação oral. Falará doutor Ruiter de Souza Reis, pelo primeiro agravante. Relator, doutor Sebastião. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu estou propondo Guilherme de Leide Oliveira, é isso? Protex? Guilherme Leide, sim. É um agravo de petição. Eu estou propondo conhecer e negar provimento. Com a palavra, o ilustre procurador. Bom dia a todos. Em relação à questão das diferenças salariais, eu gostaria de pontuar que o ilustríssimo perito, ele não calculou a partir de abril de 2012, os valores das diferenças salariais, por entender que a reclamada já pagava o piso de 1.119. Ocorre que a reclamada, a Protex, não juntou aos autos os comprovantes salariais que comprovassem que ela já pagava o valor das diferenças salariais corretas. Desse modo, o reclamante pede que seja dado provimento ao seu agravo de petição. Em relação às horas extras, como demonstrado no mês de outubro de 2010, o perito calculou o valor de 19 horas extras mensais, só que o correto seria a apuração de 29. Assim, resta demonstrado que também foi calculada as horas extras a menor. Dessa forma, também pede o provimento do agravo de petição no aspecto. Muito obrigado, bom dia a todos. Bueno. Eminente relator. Senhor presidente, aqui a prova é pericial. O perito, na folha 761, esclareceu esse aspecto, tem lá a comprovação, e depois ele ainda elucidou nas folhas 762 nesse sentido. E quantas horas extras foram deferidas na escala de 4/2, então trabalhava 4 dias e folgava 2, e não foram deferidos, portanto, todos feriados, só aqueles trabalhados conforme a escala. Eu entendi que o perito agiu corretamente, eu mantenho a decisão de origem e a proposta de negar provimento.
Eu sou o segundo votante, também estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência, exatamente por isso. O perito esclareceu, fundamentou a decisão, prestou os esclarecimentos. Eu não vi aqui nada que pudesse contrariar também esse cálculo promovido pelo perito. Estou de acordo com Vossa Excelência. Terceiro votante, doutora Olívia. Estou de acordo. Então, a unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Ainda na pauta física, o 12 da pauta, o 6º da lista de sustentação oral, falará doutor Luiz Nogueira de Almeida, pelo primeiro recorrente. Relator, doutor Sebastião. 12 da pauta? Sim. 12 da pauta, com... Posso anunciar, senhor presidente? É Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, Sebrae MG, Márcia Regina Gomes Mairink Pinton. Pela ordem, Excelência, desculpa, foi anunciado só o nome do advogado da reclamada, mas o nome do advogado da reclamante, o advogado da reclamante também fará a sustentação. Também está presente, né? Pois não, doutor. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, estou propondo conhecer dos recursos e, no mérito, eu estou propondo declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho quanto ao pedido de indenização da diferença de contribuição devida a título de repasse ao Sebrae Prev, ficando o processo extinto, sem resolução de mérito nesse aspecto. Estou propondo dar parcial provimento de recurso da reclamante para condenar a reclamada ao pagamento das diferenças de 3 horas extras semanais em razão da participação em reuniões às sextas-feiras a partir de junho de 2011, conforme se apurará com o mesmo adicional reflexo e demais parâmetros já deferidos na sentença. E ainda dou parcial provimento de recurso do reclamado para excluir das diferenças salariais deferidas o adicional de 50%. E propõe ainda manter o valor arbitrado de condenação, porque considero que ele é compatível ainda. Pois não, o primeiro recurso foi da reclamada. Tem a palavra o ilustre procurador da reclamada. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, em nome de quem cumprimento os demais membros desse colegiado, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, secretária, colegas advogados presentes. Com a devida vênia, eu peço ao ilustre relator e aos demais votantes que, em relação a esse capítulo do acórdão que deferiu o acréscimo de 3 horas extras em relação às reuniões da sexta-feira, que seja observado que a reclamante postulou na inicial 11 horas extras por semana e mencionou que dentro dessas 11 horas extras havia as reuniões pedagógicas às sextas-feiras e, inclusive, esclareceu na própria inicial que essas horas extras da sexta-feira, das reuniões, eram pagas, mas alegou que o pagamento era insuficiente e daí pediu a diferença de 11 horas extras. Então, parece-me que até realmente estou um pouco surpreendido aqui da tribuna em relação a essa questão, uma vez que a prova que foi produzida, a prova oral que foi produzida, ela ficou mais focada em relação a essas 11 horas extras que já foram deferidas sob esse aspecto e deferida, lógico, a compensação das horas extras já pagas, o que estaria quitando, então, essas reuniões da sexta-feira e que a reclamante alegou que foram pagas na sexta, mas que foram pagas insuficientemente. Agora, o ilustre relator deferiu acrescer esse valor e, cotejando aí a ata da audiência de instrução, há de se verificar que a prova oral foi no sentido de que havia 3 reuniões por semana, em média, e que cada reunião durava aproximadamente 1 hora. E, em função disso, o recurso patronal alega e demonstra que houve excesso de horas extras deferidas em relação às 11, já que a prova produzida é de que havia 3 horas extras, sem embargo de que, em relação a essas 3 que foram declaradas pela testemunha, a única prova que tem, ela acaba estabelecendo uma incompatibilidade com a alegação da autora de que teria havido redução da carga horária,
parece-me que existem pedidos até incompatíveis. Num ponto, a reclamante alega que houve redução da carga horária e pede diferenças de salário. De acordo com o voto do relator, essa diferença foi mantida, embora tenha sido excluído o adicional de 50%. Em outro ponto, a reclamante alega que trabalhava como professora e também como coordenadora de curso. E, em relação a isso, a única divergência, a única parte controvertida nos autos seria em relação ao período em que iniciou esse segundo contrato como coordenadora de curso. Foi deferida essa diferença de salário, mas, enfim, se ela era coordenadora de curso num determinado horário e era também professora em outro horário, e isso é incontroverso, exceto em relação à data do início do contrato de coordenadora, como que pode a condenação judicial deferir hora extra para uma pessoa que trabalhava em 2 contratos, dentro de 2 períodos distintos, um período como professora, outro período como coordenadora de curso, e alega que já era coordenador de curso antes da anotação dessa condição no contrato de trabalho. Enfim, o recurso patronal demonstra que o que está sendo deferido de hora extra, com uma quantidade exorbitante, 11 horas extras por semana, não está levando em consideração que ela trabalhava e recebia a contraprestação pecuniária pelo serviço prestado de coordenadora de curso e também pelo serviço prestado de professora, o que inviabiliza o deferimento de hora extra. No mais, o recurso patronal há de ser também ratificado aqui da tribuna, porque a gente insiste em dizer que a reclamante alega que essas horas extras decorrem de acompanhamentos de projetos fora de sala de aula, e isso é já uma atividade caracterizada nas convenções do sindicato como atividade extra-classe, e já é remunerado como atividade extra-classe. E aqui nós temos vários magistrados que são professores e sabem que o professor, além de desenvolver atividades dentro de sala de aula, ele desenvolve atividades fora de sala de aula, e é tradição na convenção do sindicato o pagamento do adicional extra-classe exatamente para remunerar esse serviço que é prestado fora de sala de aula, mas que está intimamente ligado às aulas ministradas em sala de aula, ou seja, o acompanhamento dos projetos. Então, sem embargo desse excedente que a gente demonstra, tanto no recurso patronal como aqui da tribuna, a gente também vem impugnar de forma irresignada o deferimento de atividade extra-classe a título de acompanhamento de projeto como hora extra. No mais, eu vou encerrar por aqui, porque a matéria é muito longa, mas eu prefiro focar esses pontos que são mais importantes do recurso patronal. Obrigado pela atenção. O eminente procurador da reclamante. Excelentíssimo desembargador-presidente, demais desembargadores, representantes do Ministério Público, caros colegas. Observada o voto proferido pelo desembargador relator, a reclamante ratifica e requer que seja mantida o deferimento das 3 horas extras referentes a reuniões de professores e vem apontar alguns pontos divergentes da alegação do meu colega que me antecedeu na sustentação. Inicialmente, deve ser ressaltado que está confessado nos autos que a reclamada, por confissão do preposto, que a reclamada é uma escola de ensino médio com mais de 10 alunos. Isso, então, implica na obrigatoriedade de apresentação dos cartões de ponto, sob pena de serem tidos como verdadeiras alegações apresentadas na inicial. E deve ser ressaltado que fizemos 2 provas testemunhais que comprovaram de forma contundente o volume de horas extras trabalhadas. A testemunha Marina, que foi diretora da escola, no seu depoimento disse que estima que a média de 10 a 12 horas extras semanais por parte da autora. E a testemunha Carlos Roberto também caminha no mesmo sentido, dizendo que haviam de 3 a 4 reuniões por semana
com duração de 1 ou 2 horas. Deve ser ressaltado que foram feitos pedidos na inicial de pagamento de 11 horas extras para condição de professora, de 2 horas extras para a condição de coordenadora, uma vez que o contrato assim permite também, e das 3 horas extras referente a reuniões de professores realizadas especificamente às sextas-feiras. Dessa forma, não existe excesso no deferimento das horas extras pelo juiz de primeira instância e também não existe excesso no deferimento com as 3 horas extras aqui pleiteadas, uma vez que, além da confissão, existem as provas que caminham nesse sentido e não deixam dúvida a respeito de tal fato. Com relação ainda às horas extras, o meu colega disse que o adicional extra-classe, em tese, pagaria essas horas de reuniões para tocarem os projetos mantidos pela reclamada. Deve ser ressaltado que a minha cliente ela é professora de biologia. E os projetos mantidos pela empresa são dos mais variados tipos. E o contrato assinado com a reclamada, as folhas 54, traz, no inciso 2, parágrafo 2º, de forma expressa, o seguinte: o adicional extraclasse previsto no parágrafo anterior não incidirá nas atividades de reuniões, mas apenas nas aulas diretas com alunos. E as horas extras deferidas, tanto em primeira instância quanto aqui agora, são horas extras de reuniões e não de atividades de aula direta, como assim consta no contrato. Isso sem dizer que a alegação da atividade extraclasse é uma inovação em sede de recurso. Sendo assim, as horas extras que foram deferidas em primeira instância e acrescidas aqui devem ser mantidas da forma com que foram colocadas. Outro ponto que deve ser abordado, e eu gostaria de especial atenção, é com relação à aplicação da prescrição total na redução da carga horária. O juiz de primeira instância entendeu aplicar a prescrição e aplicando também a súmula 294 do TST, quando foram reduzidas as horas contratadas pela reclamada para com a reclamante. Acontece que a previsão a impossibilidade da aplicação da prescrição quinquenal esbarra no fato da aula contratada estar prevista no artigo 468 da CLT a impossibilidade da redução da carga horária e redução dos salários. Existe a previsão também na Constituição da República, no inciso 6º do artigo 7º. O artigo 320 da CLT e a OJ 244 da SDI 1 do TST e o precedente normativo 78 da SDC do TST, diz de forma expressa as possibilidades de redução das horas-aulas contratadas. A reclamada não provou nenhuma dessas possibilidades. Dessa forma, se existe previsão legal, 468 da CLT, e a previsão do inciso 6º, do artigo 7º da Constituição da República, que fala da irredutibilidade salarial, nós entendemos que a aplicação da prescrição total aplicada pelo juiz de primeira instância encontra-se equivocada, merecendo ser revista. Outro ponto que gostaríamos de abordar é referente ao dano moral. Foi indeferido o dano moral. Entretanto, o próprio juiz de primeira instância afirma que existe indício do não deferimento das horas trabalhadas como coordenadora e atestou também que existe, porque existe documento nos autos, que 4 meses antes da minha cliente ser dispensada, constava no site da escola que ela já era uma professora demitida. 4 meses antes. Se os outros requisitos ou pedidos do dano moral que poderiam fundamentar não estão provados, esses 2 sim estão. Então, requer a revisão também para o deferimento do dano moral pleiteado nos autos. Com relação ao SEBRAE-PREV, que é o recolhimento, o que nós buscamos é o deferimento de reflexos nas parcelas que aqui serão deferidas. Eu sei que existe entendimento do STF, através de súmula vinculante, mas o TST, em decisão recente, agora de 2016, já começou a apontar a possibilidade de deferimento desses reflexos,
conforme pedido na inicial, existe a transcrição da decisão no próprio recurso. Então, requer que a turma julgadora observe esse ponto e defira os reflexos do SEBRAE-Prev, conforme ali apontado. No mais, requer que seja mantida a sentença de primeira instância com relação às horas extras. Um abraço. Pois não. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, começando pelo último ponto da incompetência, o pedido aditado inicial foi de indenização das diferenças, não foi de reflexo. Indenização de diferença, entendo, não é competência nossa, por isso que estou acolhendo dessa forma. Quanto aos recursos, o tema das horas extras, é preciso verificar que ela ocupou simultaneamente o cargo de professora e coordenadora, com uma jornada menor. Não é jornada regular, jornada elevada. E por isso que, ao longo da semana, deferiu 11 horas extras, ficaram faltando as horas extras da sexta-feira, que, a meu ver, apreciando a prova, é a matéria de análise de prova, pode ter entendimento no outro sentido, mas o meu convencimento é que ficaram faltando essas horas extras da sexta-feira. Não percebi que pudesse ser compensado com atividade extra-classe, estou fundamentando aqui no voto. E quanto à prescrição, eu apliquei a súmula 294, pode ter razoável entendimento suscitado pelo advogado também, mas, a meu ver, passaram-se mais de 5 anos e é uma matéria prevista, inclusive, em convenção de redução de horário, é possível, eu entendo, aplicava a súmula 294 no caso. Quanto ao tema de dano moral, analisei com vagar, a princípio até impressiona a alegação que já estava no site, mas o que está no site dependeria de digitar o CPF da própria autora, não é uma questão explícita que pudesse levar à humilhação ou um sentido de descarte do trabalhador, que aí sim sejaria a condenação. A forma discreta colocada, até não entendi por que, uma vez decidida, ela ainda permaneceu esse tempo trabalhando, mas não vislumbrei aqui que tivesse, nem houve relatos de que tivesse comprometido a imagem profissional da reclamante que pudesse ensejar o deferimento do dano moral. Então, mesmo depois das duas bem elaboradas sustentações, eu proponho manter a proposta de voto como anunciada. Eu sou o segundo votante, peço vênia, Vossa Excelência, no recurso do reclamado, eu entendi também que as horas extras estão em duplicidade, pelo fato dela ter 2 contratos. Ela tinha, como Vossa Excelência também constou do voto, ela tinha 2 contratos de trabalho. Eu entendi aqui também que a atividade extra-classe já estava incluído nesse trabalho de coordenadora e também no trabalho de professora. Eu não vi aqui, apesar da prova testemunhal, eu entendi aqui que não era claro, seria o caso até de dar provimento ao recurso do reclamado. E por essa mesma razão, eu negava provimento, eu dava provimento ao recurso da reclamada e negava provimento ao recurso do reclamante. Terceiro votante, doutora Olívia. Aqui eu não consegui entender, assim, não vislumbrei essa prova de que que esse trabalho, né, desses projetos ligados a essa área técnica já tivessem sendo remunerados por esse adicional extra-classe, não. Então, eu vou acompanhar o relator nesse aspecto. Eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, ficando vencido o segundo votante no recurso do reclamado nas horas extras na atividade extra-classe e no recurso do reclamante nas horas extras. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, doutores. Próximo. Retornando ao PJE, no 17 da pauta, inscrito o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente reclamada. Qual pauta, doutor Rodrigo? Da pauta do doutor Rodrigo, então, no 17 da pauta. Obrigado. E, doutor Rodrigo, parece que tem um impedimento superveniente ao lançamento do processo em pauta. Perfeitamente. Então, no 17 da pauta, o doutor Rodrigo está manifestando seu impedimento superveniente à elaboração da proposta de voto. Então, está requerendo a retirada do voto, retirada do processo de pauta, e o ilustre procurador, quando for reincluído, será novamente intimado. Pois não, obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Próximo. Passando para a pauta de PJE, doutor Jales, presente para assistir ao julgamento. No 9 da pauta, doutor Abelardo de Oliveira Flores. 19 da pauta. Não, 9 da pauta, doutor Jales.
9 da pauta é o 10.517/72/2015. Marcelo de Almeida Pedras é o recorrente, recorrido Hipermarcas S.A. A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento. Estou ressalvando aqui meu entendimento, que tem uma parte da matéria aqui que estou ressalvando meu entendimento. Segundo votante, doutor Rodrigo. Presidente, eu peço bem de Vossa Excelência, eu acompanho o voto, entendimento original de Vossa Excelência, no intento aí de retirar, dar provimento parcial para excluir da condenação a equiparação salarial e seus reflexos. Vossa Excelência registrou aqui. Doutor Olívia, terceira votante. Também eu estou entendendo que daria provimento para excluir a equiparação salarial, porque não tem prova. Eu entendi que a prova não foi suficiente para comprovar o trabalho em igualdade de condições. Então, nós vamos, então, excluir da condenação, como eu havia ressalvado meu entendimento, a equiparação salarial e parece que a matéria é única, né? Então, tem mais. Então, nós vamos dar provimento. Eu estou acolhendo as convergências do voto. Então, nós estamos dando provimento para excluir da condenação as diferenças salariais pela equiparação e seus consecutários. Aí eu preciso verificar, porque tem outra matéria, então vou verificar, mas o resultado do julgamento é que ele conheceu e deu provimento para excluir da condenação as diferenças salariais pela equiparação e seus consecutários. O resultado fica proclamado. Eu vou verificar e já mando a proposta adequada. Próximo. Acabou? Não, terminada aqui a sustentação oral, vamos terminar só esses votos da pauta física. Tem o processo 20, no qual eu sou o relator, e Tiago Dias Pena, Itaú Unibanco S.A.